Quando a justiça parece falhar e um pedaço de papel não é suficiente para afastar o perigo, recuar não é uma opção. Esta é a história de sobrevivência e empoderamento de uma mulher que, após conseguir uma medida protetiva contra seu agressor, viu-se refém do descumprimento da lei e da negligência inicial das autoridades. Enfrentando o medo constante, a descrença do sistema e as tentativas de intimidação, ela decide que não será mais uma estatística. A narrativa acompanha sua jornada de transformação, de vítima silenciada a protagonista de sua própria segurança. Ao buscar ativamente uma rede de apoio especializada, assistência jurídica assertiva e acolhimento psicológico, ela não apenas força o sistema a cumprir a lei, mas também encontra a força necessária para romper definitivamente o ciclo de abusos. Uma história real e inspiradora sobre como a coragem de uma mulher pode desafiar as falhas institucionais, garantir seus direitos e pavimentar o caminho para um recomeço seguro e com dignidade. Se você se sentir à vontade, compartilhe sua reflexão aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar alguém que ainda está tentando encontrar clareza. O descumprimento de medida protetiva e a falha do sistema. O descumprimento de medida protetiva é uma realidade alarmante para muitas vítimas de violência doméstica, refletindo as falhas do sistema de proteção. Muitas mulheres, apesar de terem a medida em vigor, continuam a ser perseguidas e ameaçadas, enfrentando a indiferença de algumas autoridades que não atuam de forma eficaz. O agressor, muitas vezes, ignora a ordem judicial e as vítimas se sentem impotentes diante da inércia do sistema. Esse cenário deixa claro que, embora a Lei Maria da Penha tenha sido um avanço, sua aplicação prática ainda encontra obstáculos significativos. A hesitação das autoridades em agir com firmeza diante da violação de uma medida protetiva coloca as vítimas em uma situação ainda mais vulnerável. O medo constante de represálias e a insegurança gerada pela falta de cumprimento da medida geram um ciclo de sofrimento emocional. Infelizmente, muitas mulheres têm a sensação de que suas vidas continuam em risco, apesar do respaldo legal que deveria garantir sua proteção. Este quadro evidencia a necessidade de mais ações concretas e resolutivas para assegurar que a justiça seja de fato efetiva. Entretanto, é fundamental que as vítimas não desistam de denunciar e buscar os seus direitos. A persistência e a coragem para seguir denunciando o agressor, mesmo diante da falha do sistema, são essenciais para quebrar o ciclo de violência. Denunciar não é apenas uma questão legal, mas também de resgatar a dignidade e a segurança da mulher. O fortalecimento das redes de apoio e a sensibilização das autoridades para a urgência dessas situações podem, gradualmente, transformar a realidade de muitas mulheres em busca de proteção efetiva. Como denunciar violência doméstica e romper o silêncio? A jornada de uma mulher que decide denunciar a violência doméstica é um passo crucial para romper o ciclo de abuso e encontrar segurança. A protagonista começa a entender que a primeira ação é reconhecer os sinais de abuso e buscar ajuda, seja emocional ou legal. A história dela detalha os canais adequados para fazer a denúncia, como o Ligue 180, que oferece orientação e apoio imediato, ou a Delegacia da Mulher, onde as vítimas podem registrar o crime de forma confidencial. Esse processo é um importante ponto de partida para garantir a proteção da vítima e o cumprimento da Lei Maria da Penha. Além de buscar o apoio dos canais de atendimento, a protagonista aprende que reunir provas é essencial para tornar a denúncia mais eficaz. Imagens, mensagem de texto, gravações ou relatos de testemunhas podem ser decisivos para comprovar as ameaças e agressões sofridas. A história destaca a importância de manter um registro detalhado dos acontecimentos sem temer pela exposição, pois essas evidências são fundamentais para que a justiça seja feita. Com isso, a vítima tem mais segurança e o processo de denúncia torna-se mais robusto. Ao longo de sua jornada, a protagonista se fortalece ao perceber que o silêncio só perpetua a violência e que denunciar é um ato de coragem e libertação. A história dela serve de guia para outras mulheres, mostrando que a busca por ajuda é possível e necessária. Com o apoio correto e o uso dos canais de atendimento adequados, é possível romper o ciclo de violência e garantir a proteção da vítima. Denunciar é um passo essencial para a reconstrução da vida e a proteção da dignidade da mulher. Como denunciar violência doméstica e romper o silêncio? A jornada de uma mulher que decide denunciar a violência doméstica é um passo crucial para romper o ciclo de abuso e encontrar segurança. A protagonista começa a entender que a primeira ação é reconhecer os sinais de abuso e buscar ajuda,
seja emocional ou legal. A história dela detalha os canais adequados para fazer a denúncia, como o Ligue 180, que oferece orientação e apoio imediato, ou a Delegacia da Mulher, onde as vítimas podem registrar o crime de forma confidencial. Esse processo é um importante ponto de partida para garantir a proteção da vítima e o cumprimento da Lei Maria da Penha. Além de buscar o apoio dos canais de atendimento, a protagonista aprende que reunir provas é essencial para tornar a denúncia mais eficaz. Imagens, mensagem de texto, gravações ou relatos de testemunhas podem ser decisivos para comprovar as ameaças e agressões sofridas. A história destaca a importância de manter um registro detalhado dos acontecimentos sem temer pela exposição, pois essas evidências são fundamentais para que a justiça seja feita. Com isso, a vítima tem mais segurança e o processo de denúncia torna-se mais robusto. Ao longo de sua jornada, a protagonista se fortalece ao perceber que o silêncio só perpetua a violência e que denunciar é um ato de coragem e libertação. A história dela serve de guia para outras mulheres, mostrando que a busca por ajuda é possível e necessária. Com o apoio correto e o uso dos canais de atendimento adequados, é possível romper o ciclo de violência e garantir a proteção da vítima. Denunciar é um passo essencial para a reconstrução da vida e a proteção da dignidade da mulher. Em muitos casos, mesmo com a medida protetiva em vigor, a vítima continua a enfrentar desafios sérios, como a resistência do agressor em respeitar a ordem judicial. A protagonista dessa história exemplifica como o descumprimento da medida protetiva pode fazer com que o caminho para a liberdade seja ainda mais árduo. Após ter a medida protetiva concedida, ela se viu em situações de perseguição constante, com o agressor desafiando a lei e colocando sua segurança em risco. A hesitação das autoridades em agir de forma eficaz também a deixou com um sentimento de impotência, mas sua determinação foi fundamental para reverter esse quadro. Apesar dos obstáculos, a protagonista não desistiu de buscar justiça. Ela se manteve firme na denúncia, buscando apoio em serviços especializados, como a Delegacia da Mulher e o Ligue 180, que ofereciam orientação e apoio psicológico. Sua jornada incluiu o processo de reunir provas adicionais, como testemunhos e documentos, e não permitir que o medo ou a vergonha a impedissem de agir. Através da persistência e do fortalecimento emocional, ela conseguiu convencer as autoridades da seriedade da ameaça que estava enfrentando, o que levou à efetivação de medidas mais rigorosas de proteção. Ao final, a mulher conseguiu finalmente se livrar do abuso e reconstruir sua vida. A experiência dela demonstra que, mesmo quando o sistema falha e as dificuldades parecem insuperáveis, a luta pela liberdade e pela segurança é possível. A história da protagonista serve como um exemplo de coragem e resistência, encorajando outras mulheres que se encontram em situações semelhantes a não desistirem de buscar ajuda, denunciar e proteger a si mesmas. Ela provou que, embora a caminhada seja difícil, é possível vencer e retomar o controle sobre a própria vida. Caso a medida protetiva seja descumprida, é essencial que a vítima tome ações imediatas para garantir sua segurança e fazer com que a justiça seja cumprida. O primeiro passo é registrar a nova denúncia na delegacia. A vítima deve comunicar o descumprimento da medida protetiva, fornecendo todos os detalhes do incidente, como a data, o local e a natureza da violação. A denúncia pode ser feita na Delegacia da Mulher ou em qualquer delegacia de polícia, que deverá encaminhar o caso para a justiça. A ocorrência de novas ameaças ou agressões deve ser documentada de forma cuidadosa, pois pode reforçar a necessidade de medidas de proteção mais rigorosas. Além disso, a vítima pode recorrer ao Ligue 180, o serviço de apoio e orientação para mulheres em situação de violência. O número oferece uma linha direta para orientação sobre como proceder em caso de descumprimento de medidas protetivas. Se pode direcionar a vítima para serviços jurídicos e psicológicos adequados. Esse apoio é fundamental para garantir que a vítima tenha acesso a informações claras sobre os seus direitos e como reforçar a proteção legal. O apoio psicológico também é crucial para lidar com o impacto emocional causado pela persistência do agressor. Se o agressor continuar a descumprir a medida, as autoridades podem tomar ações mais severas, como a prisão preventiva ou outras medidas de contenção. O juiz pode revisar o caso e determinar novas condições de proteção, incluindo o monitoramento eletrônico do agressor ou a ampliação das medidas protetivas. O importante é que a vítima mantenha comunicação constante com as autoridades
Se siga todos os passos para garantir que a medida protetiva seja efetiva. A perseverança e a denúncia contínua são fundamentais para proteger a mulher e garantir que o agressor seja responsabilizado pelo descumprimento da ordem judicial. Eu sei o que é viver com medo, o que é sentir que cada passo que você dá pode ser o último em segurança. Durante muito tempo, vivi o terror de ser perseguida, ameaçada, sabendo que o agressor ignorava as ordens da justiça. Mas eu não desisti. Denunciei, busquei ajuda, me fortalecei e não deixei o medo me paralisar. Foi doloroso, mas com o apoio certo, as provas certas, a coragem de enfrentar o sistema, consegui que ele fosse preso e hoje posso finalmente respirar em paz. Se você está passando por algo semelhante, saiba, você não está sozinha. Denunciar é um ato de força e a sua segurança é prioridade. Comente abaixo e conte sua história. Compartilhe suas dúvidas, sua força e sua coragem. Juntas somos mais fortes. Inscreva-se no canal para mais histórias de superação e apoio.